João Batista Figueiredo marcou a posse do cargo de presidente do Brasil como do militar pela última vez. Em seu mandato, a abertura política se intensificou e as manifestações populares conseguiram pressionar o governo em sentido ao fim da ditadura. Além disso, uma grave crise econômica marcou os anos de João Figueiredo no poder. O presidente Ernesto indicou para sua sucessão o candidato João Batista Figueiredo. Obtendo sucesso no pleito eleitoral, foi eleito pelo colégio eleitoral com 355 votos, assim derrotando o general Euler Bento. Logo então foi declarado vitorioso, assim prometendo o processo de democratização do país. No dia 15 de março de 1979, assumiu então o cargo João Figueiredo Batista. Este deparou-se com uma grande situação econômica, pois o país já havia encerrado o seu período de crescimento, que era chamado milagre econômico, entre os anos de 1968 e 1973. E vivia então consequências de uma política de empréstimos que tornou a sustentar a economia do país. A crise gerou impactos também na política e também revoltou a população contra o regime militar. O choque do petróleo em 1979 desencadeou uma nova crise e o aumento das taxas, e ajudando na inflação ao longo de 6 anos. A tentativa de dar um jeito na situação econômica foi convidado para o Ministério da Fazenda o ministro Neto, que criou o Terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento, que porém não obteve êxito por conta da recessão econômica que atingiu o Brasil. Porém, João Figueiredo continuou tentando restaurar a situação econômica. Ele implantou diversos projetos na área agrícola e transformou o Brasil no maior exportador desse produto. Nesse meio tempo foram construídas 3 milhões de casas em conjuntos habitacionais, que atingiu o recorde histórico nacional até então. Dependência do mercado interno e das elevações dos índices, o Brasil conseguiu sair da recessão e chegou ao PIB superior a 7%. No campo da política, as implicações da crise econômica fizeram com que o presidente promovesse uma reforma. A primeira medida tomada foi a extinção do sistema bipartidário vigente, marcada pela Arena e o MDB. Surgiram então vários partidos que passaram a marcar o cenário político nacional. Outras medidas politicamente importantes de seu governo foi a declaração de anistia dos militares e dos perseguidos políticos. Inicialmente, não seriam todos beneficiados pela medida política, mas o projeto sofreu alterações que garantiram a liberdade dos acusados de praticar tortura e também devolvia o direito pleno dos exilados. Na questão social, os militares integrantes da ala mais radical, chamada de linha dura, não estavam satisfeitos com o processo de democratização corrente no Brasil. Esses militares passaram, então, a promover ataques contra manifestações populares de desacordo com o regime, como tentativa de espalhar o pânico. O mais conhecido desses ataques foi o atentado ao Rio Centro, onde mais de 20 mil pessoas assistiam ao show musical quando, no estacionamento, uma bomba explodiu em um carro. Essa explosão feriu um tenente e matou um general. Foi ainda no governo de João Figueiredo que ocorreu uma das maiores manifestações populares da história do Brasil, as diretas já. Influenciado por um projeto de lei do deputado Dante de Oliveira, que determinava a eleição direta para presidente, o povo foi às ruas em vários lugares do Brasil para exibir seu apoio. Entretanto, quando o projeto foi votado no Congresso, saiu derrotado. Mas a pressão exercida pelo povo garantiu que o fim da ditadura se tornasse real e também a conquista do voto direto, mesmo que fosse a longo prazo. No encerramento do governo de João Figueiredo, seu sucessor foi determinado por eleição ainda indireta pelo colégio eleitoral. Esse colégio elegeu Tancredo Neves à presidência. Chegava ao fim, então, a ditadura militar no Brasil.